Exerça o seu dom. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, está dito: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Bom, todos precisam de propósito. Vivemos em busca da resposta de qual o propósito da nossa vida. Talvez você esteja ouvindo esse devocional em busca disso. E certamente encontrará a resposta, pois você foi criado para doar-se por meio do seu potencial, usando as habilidades que o Senhor lhe presenteou para abençoar vidas. Isso é ministério, serviço vocacionado em favor do próximo. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés do discípulo, Pedro tentou impedi-lo de lavar os seus, mas Jesus lhe respondeu que naquele momento ele não compreenderia, mas que no futuro entenderia o significado. Jesus ensinou ao lavar os pés de seus discípulos que cada um de nós, independentemente do cargo ou função, deve igualar-se aos demais e manter-se humilde, servindo ao menor de nossos semelhantes como se fosse superior a nós. Cada um de nós tem habilidades que o outro não tem. Você sabe coisas e tem capacidades que eu não tenho, assim como eu tenho capacidades e sei de coisas que você não sabe. Com a união dos dons, podemos contribuir uns com os outros para cumprir a proposta do reino dos céus na terra como uma realidade a ser vivida hoje. Na igreja que pastoreio, aprendi algo que procuro ensinar. Não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa certa no lugar errado. Há áreas em que não tem habilidades para servir. Nossos líderes são excelentes em seu chamado ministerial. Ninguém constrói nada grande sozinho. Se você faz algo sozinho é porque não é tão grande assim. Você pode estar parado, ter abandonado seu chamado e renunciado ao talento que o Senhor lhe deu, mas Ele o chama hoje para exercê-lo. Aceita o chamado de servir? Eis a pergunta do nosso devocional de hoje. Você aceita esse chamado de servir? Bom, uma das coisas que me chama muita atenção nesse devocional de hoje é que a gente não constrói nada grande sozinho. Na verdade, se eu não estou exercendo o dom que Deus me deu, eu não estou construindo nada. Eu não estou fazendo nada diante dele, né? E na Bíblia existem 3 tipos de dons que o apóstolo Paulo, na verdade, vai dizer que existem 3 tipos de dons. Os dons que o Pai dá, os dons que o Filho dá e os dons que o Espírito Santo dá. Os dons do Pai são considerados dons da graça, que a gente encontra em Romanos 12. Os dons do Filho são considerados dons ministeriais que a gente encontra em Efésios, se não me engano, no capítulo 4. E os dons do Espírito são aqueles famosos de Coríntios, né? O que acontece? Os dons que o Pai dá, que são os dons da graça, são dons para todas as pessoas, indistintamente, crente ou não crente. Os dons ministeriais são para as pessoas específicas que Jesus vai entregar para cuidar do corpo, que é a igreja, né? E os dons do Espírito Santo, Deus entrega para todo aquele que pede, como vai dizer o apóstolo Paulo. Tem que buscar com zelo esses dons para que o poder de Deus, a glória de Deus seja manifestada ao mundo, a todas as pessoas. Bom, os dons do Pai, que são os mais comuns, que são os dons da graça, são dons que são muito importantes para mim e para você, e a gente precisa de compreender eles, a gente precisa de viver eles, e nós temos que desenvolver esses dons, tá? Que é o dom de doar, a pessoa que ela dá, e esse tipo de pessoa Deus sempre vai dar mais para ele, tá? É o dom de misericórdia, a pessoa que sente o que a pessoa está sentindo no momento, né? Que sofre com, é uma pessoa que se dedica em fazer o melhor para a pessoa que está ali naquela situação, né, ruim, né? Tem também o dom de liderança, presidir, tem o dom da profecia, que é o dom de comunicar, tem o dom de ensinar, que é o dom da pessoa que sabe falar, mas não só sabe falar, não só sabe ensinar, mas é uma pessoa também pesquisadora, é uma pessoa que é inquieta com as informações, né? Então tem pessoa que tem esse dom. O apóstolo Paulo vai dizer que existe o dom de pastoreio, tem o dom de mestre, tem o dom de apostolado, tem o dom de evangelismo, tem o dom de mestre, evangelismo e profecia. Então,
assim, e mais pra frente você vai ver outros dons da fé, o dom de falar em línguas, tem vários outros dons. E eu queria que você situasse aonde você se encontra nesses dons, porque esses dons são de suma importância para o mundo. Eu costumo dizer que se eu estou vestindo essa camisa, é porque alguém exercendo o dom dele, exercendo o talento dele, fez, e graças ao ele obedecer ao talento dele, ao ele ser fiel ao talento dele, eu estou vestido hoje. E se eu não estou exercendo aquilo para o qual eu fui chamado, alguém está sentindo falta de alguma coisa. Ou de um anel, ou de uma pulseira, ou de um óculos, ou de um abraço, ou de um ouvido, ou de uma comida, ou de uma palavra, ou de uma exortação, porque tem um dom de exortação também, aquela palavra, aquela pessoa que fala firme, né? Então, qual é o seu dom? Essa é a pergunta que não quer calar. Para você hoje, Deus está te desafiando a você ser mais íntimo de si mesmo, para você conhecer o seu dom, para você desenvolver o seu dom, para você despertar o dom que há em você, como diz o apóstolo Paulo ao Timóteo, escrevendo ao Timóteo, desperta o dom que há em você. Deus te deu o dom, você precisa desenvolver, você precisa despertar esse dom, se você ainda não conhece. Mas se você conhece, você precisa de exercer esse dom. Você não pode ficar parado, você não pode ficar inerte diante de uma situação assim, de necessidade. As pessoas estão com necessidade. O mundo precisa daquilo que está em você. As pessoas estão carentes daquilo que está em você. O dom que Deus te deu é muito importante. Você precisa de valorizar ele. Para você exercer esse dom, você vai precisar de algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, ousadia, paciência, perseverança. Essas três coisas vão ter que caminhar junto para você exercer o seu dom. Porque geralmente as pessoas desacreditam da gente. Quando você tem um dom e você começa a caminhar, as pessoas começam a desacreditar, e você vai ter que ter ousadia, você vai ter que ser perseverante, você vai ter que tentar várias vezes, porque pessoas vão tentar abafar você de uma forma ou de outra, porque na prática do bem você vai ter sempre resistência. Então, quando você for tentar exercer o seu dom, você vai precisar dessas coisas. E mais, uma outra coisa importante, no exercer o seu dom, você vai precisar de humildade, porque geralmente quando você consegue superar as primeiras barreiras que as pessoas vão desacreditar de você, quando você começa a superar, você vai começando a crescer no seu dom, aí as pessoas começam a acreditar em você, e as pessoas começam a aplaudir você, e nesse momento você vai precisar de ser humilde, para não se ensoberbecer. Jesus nos deu exemplo aqui hoje nesse devocional. Ele foi humilde, ele lavou os pés dos discípulos, sendo o maior de todos. Então, trate as pessoas da melhor forma possível. Não se sinta superior a ninguém. Domingo, eu fui num culto com um amigo que ele é famoso, porque ele exerce o talento dele muito bem e tudo, e ele é conhecido. Aí, de repente, a gente foi num culto, chegamos atrasado. Aí a gente chegou assim, ficou meio de lado ali no cantinho, né? Aí as pessoas reconheceram ele e falaram, nossa, vou arrumar um lugar lá na frente para você sentar. Aí a primeira coisa que ele falou, se eu quisesse sentar lá na frente, eu teria que ter chegado antes, eu teria que ter chegado cedo. Então, geralmente, quando você tiver um dom aprimorado, exposto, as pessoas vão querer passar você para frente, as pessoas vão querer te honrar muito, e você não aceite coisas que não são além daquilo pelo qual você lutou. Por exemplo, ele chegou tarde, ele não lutou para chegar cedo para estar na primeira fila. Se ele tivesse lutado para estar na primeira fila, era direito dele, ele tinha que chegar e sentar lá. Mas ele não fez isso, ele chegou tarde, então o lugar dele era ali atrás mesmo. Então, quando você tiver dons especiais, as pessoas vão querer te passar para frente, vão querer te honrar e tudo, mas não aceite coisas que não é sua, tá? E principalmente porque a honra e a glória é sempre de Deus. Quando nós exercemos o dom bem, nós temos que honrar a Deus, nós vamos entregar sempre a Deus toda a honra, toda a glória. Então hoje, nesse devocional, eu espero que você seja abençoado com essa clareza. Primeiro, que existem dons que são para todas as pessoas, que é o Pai que dá, que está lá em Romanos. Existem dons que são ministeriais, que é Jesus que dá. E existem dons que são espirituais, que é o Espírito Santo que dá. Então, se encaixe nesse trio, né?
Se encaixe ali. Olha, Deus me deu esse. Olha, Deus me entregou esse. E eu preciso exercer esse ou esse que Deus me entregou. Entendeu? E a glória de Deus vai ser manifestada. Tá? A glória de Deus vai ser manifestada. Tenha ousadia, mas tenha humildade também. Tá? Porque Deus, ele se agrada dos humildes. E ele resiste ao soberbo. Então, não seja soberbo. Se você tem um dom maravilhoso, não seja soberbo. Seja humilde, porque você só vai ganhar com isso. Tá? Então, tenha um dia abençoado. Busque em Deus aprimorar o teu dom ou descobrir o dom que você tem que está adormecido. Não existe um ser humano na Terra que não tenha um dom. Não existe, não existe. Se você está falando assim, poxa, meu, mas será que eu tenho dom? Tem. Procura que você vai achar o seu dom, tá? Procura com a lupa lá dentro de você que você vai encontrar. É algo que você tem habilidade, é algo que você se sente bem em fazer. Esse talento ou esse dom que Deus te deu, você pode fazer com que ele multiplique e seja para a honra e glória do Senhor, tá? Então exerça o seu dom, como diz aqui o devocional de hoje. E o apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer que são múltiplas as formas que esse dom se manifesta. Então não é só de uma forma. Então não tenha medo ou inveja de pessoas que estão exercendo o dom dele com clareza. Exerça você o seu dom com clareza, tá bom? Tenha um dia abençoado e que o Senhor possa falar mais ao seu coração sobre o dom ou o chamado dele, que é especial, que vai fazer com que a sua vida tenha muito mais sentido e vai fazer com que muitas pessoas sejam supridas em coisas que só você pode entregar para elas, tá bom? Faça coisas grandes, e as coisas grandes a gente faz em conjunto. Faça parte dessa corrente da humanidade, da terra inteira. Produza coisas para o bem das pessoas. Exerça o seu dom, porque Deus vai fazer coisa grande através de sua vida e você vai ser uma pessoa muito mais satisfeita, vamos dizer assim, com as obras de suas mãos, né? Então Deus tem uma coisa especial para você, Deus tem um chamado especial para você, Deus tem dons especiais que Ele já plantou em você, toca você. Agora é sua vez de descobrir. Tenha um dia abençoado, meu irmão.